Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Antes de sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não assistiu o capítulo 6, meu nome é Sofia e eu tô dando continuidade aqui à série de provérbios que estamos fazendo aqui no YouTube. Esse capítulo que eu acabei de ler foi o capítulo 18, tá bom? Vamos falar um pouco sobre ele? Primeiro ponto, para quem não sabe, a Bíblia, dentro dela, antes do capítulo começar, ela tem alguns subtítulos, sabe? E o capítulo 18, pelo menos na minha versão NVI, não tem subtítulo. O subtítulo dele tá lá no capítulo 10. Aí passa o capítulo 10, capítulo 11, 12, 13, 14, tudo sem subtítulo. E o próximo vai ser lá no meio do capítulo 22. O subtítulo do capítulo 10 é Os Provérbios de Salomão, tá? Quando você joga provérbios no Google, ele vai te dar duas descrições, sabe? E a segunda diz assim, na Bíblia, pequena frase que visa aconselhar, educar e edificar, tá? E com base nesse capítulo, eu separei 4 versículos que causaram essa descrição em mim, tá? E são esses aqui o seguinte. O primeiro é justamente o versículo 1, que fala assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Falando aqui de uma forma de coração, sem técnica, sem nada, quando eu li esse versículo, eu pensei como que um crente pode ser uma pessoa sozinha, sendo que principalmente no Novo Testamento a unidade é um dos não vou falar que é o assunto principal, mas é um dos, principalmente nas cartas ali paulinas, ou nas cartas escrito por uma pessoa que só escreveu uma carta, né? E a pessoa que se isola, ela sempre vai buscar coisas pra si mesma, né? Engraçado, né? Porque na Bíblia, às vezes a gente vê que, assim, ore um pelos outros. Se você
tá com pecado, confesse uns pelos outros. Então, uma pessoa que ela é sozinha, ela nunca vai poder cobrar isso de alguém, né? Como que você cobra uma pessoa de orar por você se você tem o costume de orar por você mesmo, né? Então, não tem como você fazer parte do corpo sendo um membro fora do corpo. E isso meio que concluiu isso na minha cabeça. Esse versículo fez uma conclusão sobre não dá pra ser um cristão sozinho, né? A gente faz parte de um corpo e se isolar, quando você se isola, falando agora não só de uma parte espiritual, quando você se isola, você tem a tendência de também se isolar dentro da igreja. E aí você corre o risco de não participar de coisas que são importantes para nós. Por exemplo, batismo, Santa Ceia, que fazem parte da nossa confissão pública de fé. Amém? Então, acho que é isso sobre o versículo 1. Outro versículo que me chamou a atenção no capítulo 18 foi o versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Esse versículo me fez lembrar daquele versículo, eu não tenho certeza se está escrito em Salmo 121. Olhe para o monte de onde me veio o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu lembrei desse versículo porque, para quem não sabe o contexto o meu socorro vem do Senhor, é quando esse salmista, né, que escreveu, eu não tenho certeza se é salmo, tá, gente? Misericórdia. Ele olha assim pro monte e vê várias fumaças assim que são rituais para outros deuses. E aí ele se pergunta, de onde me virá o socorro? E aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse versículo, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros, me faz pensar que o justo, ele não disputa a sua atenção, ele não disputa o seu conforto. Ah, eu tô mal, pra onde que eu vou? Não tem várias opções, tem a opção, que é Jesus, que é Deus. Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio para qualquer situação. Se a gente tá triste, se a gente tá feliz, se a gente tá com medo, se a gente tá sem medo, não tem opção, para nós não tem um leque. Deus é o rei da criação e é o único Deus que merece receber o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso tempo. O penúltimo versículo que me chamou a atenção foi o versículo 19, que fala: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Sabe do que isso me fez lembrar? Tem um versículo no Novo Testamento, esse eu não tenho ideia de onde está escrito, mas eu sei que tá, que fala sobre você não ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. Esse é o famosinho, né? Mas se você pega para ler esse capítulo, ele fala sobre pessoas diferentes. Pessoas que entendem certo tipo de coisas e pessoas que não entendem certo tipo de coisa. Um exemplo, Deus deu aquela revelação para Pedro em relação à carne vermelha, a carne de porco, né? Algumas pessoas entenderam, outras pessoas não. Então tem pessoas que ainda estão na ignorância e existem pessoas que já, como que eu posso dizer, têm o conhecimento. É mais ou menos isso que o capítulo vai falar. E aí fala, não vire uma pedra, se o que você faz o seu irmão pecar, não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão. A questão aqui a frase impactante é mais importante você comprometer a salvação do seu irmão e você está certo na discussão, ou você permitir que o seu irmão cresça espiritualmente e deixando a razão um pouco de lado, né? Porque fala aqui que um irmão ofendido é muito inacessível. Então, vale a pena mesmo discutir com o seu irmão por razão? Não vale. Eu sei que às vezes, Sophie, mas a maioria das discussões eu tô correta, vai deixar a pessoa ficar presa aí na religiosidade? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um caminho bruto que ele tem que seguir, é um caminho de paz. Não é a nossa razão que a gente tem que apresentar, é Jesus. Ele que liberta dessas coisas, não nós. Não adianta tentar fazer justiça com as próprias mãos. A gente não sabe fazer justiça. E acho que é isso. Esse versículo também concluiu isso na minha mente. Por mais difícil que seja você abrir mão da sua razão, e eu sei que é necessário, né? A gente nunca vai saber se alguém fez isso pela gente. E o último é justamente o último versículo. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo que é mais apegado que um irmão. O mundo, principalmente na escola, eu sei disso, ele sempre vai pregar o status de você ter diversos amigos, de você ter uma rede gigante de amigos. Mas a questão é, você que tem uma rede gigante de amigos, tem uma rede gigante de apoio? A questão aqui
existem colegas e existem aquele amigo. E é necessário que tenhamos aquele amigo, porque tem lutas, tem brigas que não... claro, é Deus que luta as nossas batalhas, mas não é, tem vezes que não é necessário você passar por coisas sozinhas, tem vezes que é você e Deus, mas tem aquele amigo que passa pela situação por você. E às vezes a gente pensa, como filtrar? Eu tô com muitos amigos, será que é hora de tirar alguns da minha vida? Não, não é isso, não vai tirar a pessoa aleatória da sua vida. Acho que no Evangelho de João fala que você, cristão, se você é cristão, você não pode ser amigo do mundo. Então a questão aqui é, quem são os seus amigos? Você pode contar com eles? São pessoas que estão te influenciando para que caminho? Porque nem todos os dias nós vamos nos sentir cristãos. Às vezes a gente está com uma dificuldade e aí esse amigo alimenta a sua dificuldade ou ele te ajuda a cortar essa dificuldade. Então, filtrar amigos não... Acho que não tem a ver só com quantidade. Eu tenho um amigo, então eu tô fazendo a vontade de Deus. Não. Quem são os seus amigos? Para onde eles estão te levando? E é isso. E eu quero fazer um desafio para você. Quando eu li o capítulo 18, esses versículos se destacaram para mim. Eu gostaria de saber o seu. Volta ao vídeo ou leia aí na sua casa e comenta aqui quais são os versículos que te chamam a atenção e por quê. O que você tira deles, beleza? A gente fica por aqui. Não perca amanhã o capítulo 19.